Adriles, vou começar por Sim, você. senhor. O Baleia Rossi, depois de ter recebido o apoio do PT, fala em frente ampla. O que essa frente ampla pretende? Adoraria responder essa pergunta, até porque eu não sei exatamente o que essa frente ampla pretende, uma vez que o próprio Baleia Rossi votou mais em 2019 a favor das pautas do governo que o próprio seu candidato pretérito. Votou 90%, votou pela reforma trabalhista, inclusive do Michel Temer, votou pelo impeachment da Dilma Rousseff. A frente ampla, pelo menos encaminhada pelo PT, pretende se antepor exatamente às pautas mais conservadoras, mais de comportamento do presidente, né? Tais quais armamento da população, direito ao aborto, coisas assim que eventualmente são as pautas ditas comportamentais. Agora, as pautas que unem 80% do Congresso são de extrema urgência para o país. Pautas tais como a reforma tributária, a reforma administrativa, privatizações, são necessidades urgentes do país. E o Baleia Rossi sempre encaminhou a sua percepção e a sua ideologia e a sua votação mais ou menos nesse sentido. E o PT faz com que exatamente seja esse contraponto de vingança pessoal ao Bolsonaro, né? Ou seja, contra privatizações, contra a reforma administrativa, contra a reforma tributária. Gente, a gente está com 14 milhões de desempregados, contas públicas no vermelho, desgraças ao isolacionismo. A gente precisa de reformas urgentes. Muita gente dentro do próprio governo parece que prefere, inclusive, o próprio Baleia Rossi. Tudo isso, essa identificação ou não identificação de pautas, é uma sanha em nome de uma questúncula do poder. É uma sanha de vingança do Maia, ele quer se colocar como poderoso ainda, sendo que as pautas dele, pelo menos na pauta no setor econômico, são muito parecidas com a do próprio governo. Aí o PT fala em impeachment, o PT fala em impeachment, fala em questão de fascismo do governo, de autoritarismo do governo. É uma zona, é uma confusão, é um caos em nome simplesmente de diretoria de cargos e de poder. Volto a dizer, a gente precisa urgentemente, para acabar com essa bobagem, de uma reforma política. Não dá para governar com 32 partidos políticos, que você fica loteando cargos, loteando fatias de governo, em detrimento das pautas que o país necessita urgentemente. Muito bem, Joel, eu estava lendo sobre essa eleição. A votação para essa eleição é secreta, né? Então, os 513 deputados não precisam contar para ninguém em quem eles votaram, né? O PT resolveu apoiar a candidatura do Baleia Rossi, mas pelo que eu li, são 27 deputados que firmaram aí o apoio. Outros 23 deputados da bancada estão indecisos, incertos, até pensando em lançar a candidatura. Como é que vai ser essa eleição, na sua opinião? E essa eleição vai custar caro para o povo brasileiro, sendo uma votação secreta? Olha, o Baleia Rossi certamente não pode cantar vitória ainda. A gente tem os deputados do PT, que podem muitos não votar com ele, e tem também a grande bancada da Câmara, o PSL. O PSL não está inteiramente com o Baleia Rossi também não. Então, em ambas as duas grandes bancadas pode ter muitos votos, ou para Arthur Lira, ou para candidaturas terceiras que seja, e que isso pode tirar dele o que parece ser agora uma coalizão que, se todo mundo votar, é uma coalizão vencedora para eleger o Baleia Rossi. Toda aliança tem custos. Pelo que eu andei conversando, os custos para conseguir o PT junto não foram tão altos assim. Foram pequenas pautas que não entram no bojo, nas pautas centrais de reformas econômicas que o Baleia Rossi prioriza. Afinal de contas, não tenho dúvida de uma coisa. O Baleia Rossi significa dois pontos centrais. Primeiro, é o que ele mais tem ressaltado hoje em dia, independência quanto ao governo federal. Ele não está ali para fazer apenas para cumprir a vontade do governo. Mas ele tem, e é importante ressaltar isso, e eu vejo como um ponto positivo, inclusive, ele tem uma grande intersecção, interesses em comum com o governo, justamente na pauta econômica. A PEC 45, que é a PEC da reforma tributária que está circulando na Câmara dos Deputados, ela é de autoria justamente do Baleia Rossi. Ele é alguém que traz a pauta das reformas econômicas, portanto, como a sua prioridade. Não é, eu acredito, que a gente veria no caso do Arthur Lira. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o Arthur Lira, entrevistá-lo no Jornal da Manhã de ontem, e ele contou, olha, a gente vai levar várias pautas aqui, a gente quer ouvir a população, ouvir as bancadas dos deputados, quer descentralizar, ou seja, o que o Arthur Lira comunicou para mim, na minha interpretação, foi
A gente quer mais poder para os partidos, mais poder para os deputados, ou seja, mais recursos. Ele quer descentralizar. A pauta dele é descentralizar, ouvir as bancadas, ouvir as regiões. Então ele quer que os recursos circulem mais ali na Câmara dos Deputados pela decisão dos deputados. Eu tenho certeza que o Arthur Lira será muito mais aliado do Bolsonaro quando a pauta for costumes, isso aí ele vai deitar e rolar. Quando a pauta for pautas políticas, o Bolsonaro tem falado, na minha é uma loucura sem cabeça, né? Sem pé nem cabeça. A PEC do voto impresso. Eu tenho certeza, se você quer PEC do voto impresso para ser a grande prioridade do Brasil, você gosta do Arthur Lira. Se você quer reformas econômicas, reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial, me parece que é o Baleia Rossi, a opção muito mais segura. E Bolsonaro, eu sei que você assiste o programa, eu sei que você gosta assim, dessa interação nossa, vou te dar um conselho. Um Baleia Rossi independente pode ser mais leal do que um Arthur Lira amigo do peito. Guarda esse recado aí.